Olá, eu cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos mais uma vez nesse momento prazeroso de edificação, de reflexão e meditação, mas também de muita orientação, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Estamos, como você percebe, você que está acompanhando os nossos devocionais, estamos meditando no livro de Salmos, né? Esses salmos maravilhosos de cânticos. E hoje, dando sequência, chegamos ao Salmo 97, que mostra que o Senhor reina em glória e em justiça. É um chamado para reconhecer o governo justo e eterno de Deus sobre toda a terra. Então, o Salmo 97 nos mostra que o Senhor reina com justiça e poder, trazendo esperança e um temor santo. É um cântico de entronização que celebra o reinado justo e glorioso de Deus. Então, nesse devocional longo e profundo, meditaremos em como o Senhor reina sobre toda a terra, trazendo justiça, esperança e alegria para aqueles que o seguem. Então, assista até o fim, receba uma palavra poderosa para a sua vida e compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido na fé. Inscreva aí no nosso canal se você não é inscrito, ative os sininhos e acompanhe novos devocionais, porque todo dia temos devocionais, além de sermões, palestras, estudo bíblico, aula de escola bíblica dominical. Esse canal é voltado para a edificação de cada um de vocês. Vamos então para a leitura do Salmo 97, que diz o seguinte: o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, és exaltado acima de todos os deuses. Odeiam o mal vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo e alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos, louvem o seu santo nome. Esse salmo é considerado um dos salmos de entronização que celebram o reinado de Deus. Temos aqui uma conexão entre o governo de Deus e o triunfo sobre as trevas. Temos aqui também uma ligação com o Novo Testamento, onde Cristo é o Rei justo e glorioso. O Salmo 97 celebra o reinado soberano e a justiça de Deus sobre a terra. E o salmista usa imagens de tempestade para expressar a majestade e o poder divino que trazem tanto temor aos ímpios quanto alegria aos justos. O esboço desse salmo divide-se em temas como a sabedoria divina sobre a criação e o juízo sobre os idólatras, com um chamado final à alegria dos retos de coração. O contexto histórico é incerto, mas a composição provavelmente ocorreu num período de necessidade de reafirmar a fé na soberania de Deus. A autoria do Salmo 97 não é especificada nesse salmo,
mas ele pertence a um conjunto de salmos, do Salmo 93 até o Salmo 100, que exaltam o domínio real de Deus. São os salmos de entronização, de colocar Deus no trono que realmente ele está, que ele merece e que é dele. O salmo pode ser dividido em algumas partes principais. Do versículo 1 ao versículo 3 ao 6, temos o reinado soberano de Deus. Mostra a celebração da soberania divina, expressa numa linguagem majestosa e ao mesmo tempo terrível, usando a imagem de uma tempestade com nuvens, escuridão, raios, terra que treme. Tudo isso para ilustrar o poder e a glória de Deus. Esse é o rei que reina sobre todo o universo e que tem o poder de gerenciar toda e qualquer tempestade. Nenhuma tempestade acontece sem o consentimento dele, e ele está acima de todas e quaisquer tempestades. E isso deve gerar, ao mesmo tempo, um temor, mas, de outro lado, uma reverência, uma alegria para saber que tudo isso depende exclusivamente da vontade soberana do Deus que reina de forma justa. Nos versículos 7 a 9, nós temos aqui o juízo sobre os idólatras, aqueles que trocam a adoração verdadeira a Deus por imagens. Temos aqui a condenação da idolatria e a confusão dos que adoram deuses falsos, contrastando-os com a grandeza e a singularidade do Senhor, cujo reinado é superior a todos os outros. Não há deuses, supostamente falando, que se iguala ao Senhor dos exércitos, ao Rei justo, ao verdadeiro e único Deus. Nos versículos 10 a 12, temos aqui uma exortação aos justos. É um chamado para os que amam o Senhor, para que detestem o mal e se alegrem em Deus, pois a luz e a alegria se manifestam para os retos de coração e os justos são guardados do mal. Então, como é bom servir a Deus. Em meio a essa impiedade, em meio a esse caos de negligência para com Deus e para com a justiça, nós podemos confiar nesse Deus justo. Sabedores que somos, que Ele não falha, que Ele é fiel e que Ele protege aqueles que o temem. Então nós temos aqui também um contexto histórico e literário desse salmo. O salmo expressa a convicção de que Deus é o Criador soberano, o juiz justo que recompensa os fiéis, mas ao mesmo tempo confunde os ímpios. É um salmo que mostra também um período de crise. A composição pode ter sido feita durante um tempo de crise para o povo de Israel, um período em que era necessário reafirmar a fé na soberania de Deus. Como eu disse, ele está inserido nesse ciclo de salmos reais, os salmos de entronização, o Salmo 93 ao Salmo 100. E o Salmo 97 faz parte desse grupo dos salmos reais, que abordam de forma complementar o governo real e soberano de Deus. A autoria do Salmo 97 não é explicitamente mencionada no próprio Salmo ou na tradição bíblica, o que é comum para muitos dos salmos, que são considerados salmos anônimos. Mas é um poema poético, em que o salmista utiliza a figura da tempestade para expressar a majestade e o poder de Deus. Veja que nos versículos 1 e 2, o salmista mostra que o Senhor reina, e esse reinado está acima de nuvens e escuridão, e que essas nuvens, escuridão, raios, trovoadas, essas tempestades, revela a majestade e ao mesmo tempo o mistério desse Deus que criou o universo e que reina soberano. Nos versículos 3 a 5, ele continua mostrando isso, esses fenômenos meteorológicos, como fogo, trovões e terremotos. E tudo isso mostra o poder de Deus
contra os ímpios, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que praticam o mal e a impiedade. Nos versículos 6 a 7, nós vemos aqui a criação e os povos reconhecendo a glória de Deus. É um chamado para esse reconhecimento desse Rei absoluto e que reina com glória e majestade e que merece toda adoração, todo louvor, toda gratidão. Nos versículos 8 a 9, ele coloca aqui a figura da cidade de adoração, Jerusalém, chamada aqui nesse salmo como Sião. Fala que a própria cidade de Sião se alegra, que Deus é exaltado sobre todos os deuses. E a cidade de Sião, que é o centro da adoração, pode ter certeza, olha, nós somos um povo que servimos ao Deus verdadeiro. E Ele está acima de todos os deuses. E nos versículos 10 a 12, nós temos um chamado para amar o bem, odiar o mal e viver com alegria no Senhor. Quais são as aplicações práticas desse Salmo 97 para a nossa vida, para o nosso cotidiano hoje como pessoa, como igreja, como povo de Deus? Ele vai nos mostrar como viver reconhecendo o reinado de Cristo sobre a nossa vida, sobre a igreja e sobre o mundo. Ele está acima de tudo e de todos. Temos aqui também o contraste entre a alegria dos justos e o destino dos ímpios. O justo se alegra porque, mesmo vivendo nesse mundo conturbado, estão sujeitos às maledicências, a todos os males que acontecem no mundo. Nós temos uma plena convicção de que herdaremos a vida eterna, de que tudo isso vai passar e que estaremos habitando lado a lado com o Rei do Universo. Já os ímpios não têm essa certeza, e o Salmo mostra o destino deles. É a perdição, é a condenação eterna, é uma vida longe da presença desse Rei justo e poderoso. Temos aqui também um chamado à santidade e confiança no Senhor. Vale a pena confiar nesse juiz reto e justo, soberano. Vale a pena viver uma vida de santidade, porque esse juiz justo é santo e requer que o seu povo, que seus súditos também sejam santos. Então eu faço um convite à introspecção e você pergunte a você mesmo: tenho vivido, reconhecido o senhorio de Cristo em todas as áreas da minha vida? E aí a resposta desse salmo: o Senhor reina, alegremo-nos nele e vivamos na sua luz. E deixa eu orar por você. Convido você também a orar comigo, separar diariamente um tempo para a leitura desses salmos, para um exercício espiritual. Faça aí o seu próprio devocional, faça um diário, escreva o que esse salmo te despertou, te chamou a atenção, te desafiou. E ore, faça a sua oração. Vamos orar então. Pai bondoso, Pai querido, como é bom saber que Tu és o Rei do Universo. Esse Rei poderoso que reina com justiça e que está acima de todos os fenômenos meteorológicos, e que o Teu poder pode tanto criar esses fenômenos como controlar e como acabar com eles. Temos também a certeza que Tu és o Rei poderoso que está acima de todos os deuses e que nada se compara a Ti. E mesmo sabendo desse Teu poder, da Tua glória, da Tua majestade, temos a plena convicção que somos Teus filhos, somos amados por Ti e que somos chamados para viver em santidade e descansar na Tua proteção. E é isso que eu peço para os Teus servos que assistem esse devocional. Dê a eles descanso, cada vez mais confiança, renove a fé deles, ó Senhor. Derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito para que no meio dessas turbulências desse mundo de hoje possam aprender a confiar, a descansar em Ti e manter viva a fidelidade em Ti e na Tua palavra. Eu sempre peço que o Senhor entre com providência, supra todas e quaisquer necessidades do Teu povo, Senhor. Traz cura física, emocional e espiritual, traz libertação e livramento, Senhor. Defende e dá ganho de causa para os Teus servos, para que a fé deles seja edificada e eles tenham motivo a mais para Te adorar. Eu peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe grandemente. Se esse devocional falou com você, como eu peço sempre, não guarde ele para você. Compartilhe com seus contatos, com seus amigos. Não esqueça também de assistir esse devocional até o final. Vale a pena investir esses 15 a 20 minutos diário para edificar a sua vida, para alimentar a sua alma, o seu coração e a sua mente. Dê sua curtida, precisamos de curtida para que esse canal entre em evidência. Faça um comentário, peça oração, peça conselho e eu terei o enorme prazer em responder. Se você quiser entrar em contato pessoal comigo através do WhatsApp, meu WhatsApp é o 13 997884750. Vou repetir, 13 997884750. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis para que eles também recebam uma porção diária da palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente e tenha um ótimo dia.